é bom ver os irmãos aqui, ver os rostos dos irmãos. Ajuda-nos muito na hora de dar aula, ter as pessoas aqui conosco, certamente. E hoje acho que os irmãos estavam assistindo em casa, eu tenho trabalhado aí nos últimos tempos a história de Israel. Então hoje vai ser a nossa quinta aula a respeito da história de Israel. E eu confesso, na verdade, que tem demorado um pouco mais nos pontos que eu planejava que seriam rápidos. E hoje, e uma das dificuldades disso é porque eu sinto, pelo menos me falaram que alguns irmãos falam que é muito difícil de enxergar os meus slides em casa, que a letra é muito pequena, as imagens são muito pequenas, então os irmãos não conseguem enxergar. Por conta disso, eu preparei um slide específico para a igreja. Então, para quem está em casa poder enxergar melhor, ver melhor, ter melhor ideia do que eu estou dizendo, eu preparei slides específicos para os irmãos. Então, eu vou começar a aula de hoje, e eu pretendo terminar hoje, a história de Israel, tratando sobre a lei cerimonial. Então, falar sobre eu vou retomar um pouquinho a questão do sacerdote, do sacerdócio, do tabernáculo, falar dos sacrifícios e falar das festas. Então, é isso que eu pretendo fazer hoje. E então, terminar finalmente aquilo que corresponderia ao final do livro de Êxodo e o livro de Levíticos, para na próxima vez que eu for dar aula, a gente tratar então do livro de Números e já encerrar então a caminhada do povo no deserto, para a gente começar então a tratar sobre Josué. Então, talvez em 2 aulas ou 3 a gente consiga aqui terminar a história de Israel nessa parte aqui então do Êxodo e a entrada na terra de Canaã. Então, só aí para a gente começar, na última vez que eu dei aula, eu mostrei essa imagem, falando um pouco sobre o sacerdote. Eu não vou enfatizar novamente, ensinar tudo aquilo que eu tinha ensinado, os irmãos podem ver novamente lá no vídeo, na última aula de Israel, eu falo um pouco sobre isso, mas eu trouxe aqui só para deixar mais claro para os irmãos a respeito dos sacerdotes, né? Eu tinha mostrado essa imagem, e aí eu dei o... deu uma travada aqui, deixa só reaparecer, dei zoom aí, em algumas partes da vestimenta dele, para a gente poder trabalhar um pouco melhor. Ok, então vamos tentar trabalhar com essa imagem aí. Ela é boa, acho que dá para enxergar. Acho que até em casa os irmãos conseguem ver, tá bom? Só retomando, né, as peças da roupa do sacerdote, eu tinha falado que todas as peças dessa roupa, ou pelo menos grande parte dela, tem significado e tem um porquê de estar ali. E a gente tem que entender, quando a gente fala dos sacerdotes na história de Israel, eles sempre apontam não para si mesmo, mas o sacerdote, ele aponta para a pureza de Deus. Por isso que existe todo um rito na preparação deles, na vestimenta deles, naquilo que eles têm que fazer, porque o sacerdote é alguém que diante de Deus representa o povo. Ele está fazendo um trabalho sacrificial em nome do povo diante de Deus. Mas como Deus é santo, o sacerdote também tem que se purificar. Então, o livro de Hebreus, por exemplo, trabalha muito a respeito disso, que o sacerdote ele tem que fazer a purificação por si, por seus pecados, porque ele está ali trabalhando diante de Deus. E é por isso que o nosso sumo e perfeito sacerdote, que é Jesus Cristo, ele é santo. Ele adentra na presença de Deus de maneira santa. Aí. Então, eu falei aí a respeito das bordas dessa veste que ele usa. E aí, como os irmãos podem ver, há espécies de sinos e guizos na barra da roupa deles, tá vendo? Por quê? Porque quando ele ia prestar o seu trabalho, essa aqui é a roupa do sumo sacerdote, tá? Há uma diferenciação aí entre a roupa do sacerdote, que é essa menorzinha aí, que são roupas simples, e a roupa do sumo sacerdote. Qual que é a diferença? É que o sumo sacerdote é aquele que entra no Santos dos Santos uma vez por ano para fazer a expiação pelo pecado dos povos. Então ele é o sumo sacerdote, o sacerdote
do povo. Faz expiação do pecado do povo. Ele é o sacerdote maior, ele é o sumo sacerdote. Tá bom? Ele é então aquele que lidera todos os outros sacerdotes, que conduz todos os trabalhos. Ele sempre é um representante do povo. Depois a gente vai ver um pouquinho a respeito disso. Os sacerdotes, às vezes, quando tinha uma festa pública, quando era muita gente, os sacerdotes estavam lá fazendo o seu trabalho para quê? Para que o sumo sacerdote ele ficasse responsável pelo aquele trabalho maior, pela aquela oferta que era feita pelo povo, pela congregação. Então ele estava sempre cuidando dessa questão maior, enquanto quando você chegava lá para oferecer às vezes o seu sacrifício, eram sacerdotes que te atendiam no templo. A gente vai ver isso na Páscoa. Quando a gente vai falar sobre a Páscoa, a gente vai ver mais claro isso. Mas ok, então há essas peças de romã na roupa dele, que quando ele se mexia fazia barulho. E é exatamente para isso que servem essas peças. Quando ele se mexe tem que fazer barulho, porque existia um risco de o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e morrer. Então, enquanto ele estivesse se mexendo e as pessoas ouvissem que ele está se mexendo, então está dando certo. Então, o sumo sacerdote está sendo aprovado aí diante de Deus. Se parar de mexer, se parar de fazer barulho, isso pode significar que algo deu errado. E isso criava uma expectativa no povo, porque o povo tinha que ficar, o povo não tão próximo, mas os sacerdotes que ficavam lá ficavam ouvindo, será que está dando certo? Porque aquela expectativa de que o pecado da nação fosse expiado. Ok? Agora, trabalhando essa região aqui do peitoral também, eu falei sobre essas pedras no ombro. Aqui há 2 pedras no ombro deles. E essas pedras, cada uma delas levava os nomes das tribos de Israel. Então, era gravado nelas os nomes das tribos. Por quê? Novamente mostrando que o sumo sacerdote é aquele que representa o todo da nação de Israel. Então, quando ele adentra lá, ele está representando o povo. Por isso que ele carrega o nome delas consigo. E esse peitoral que ele carrega também é exatamente isso. Vocês podem ver que existem 12 pedras aí, 4 linhas, né? Desculpe, 4 linhas com 3 colunas de pedras. E cada uma delas também representam uma das tribos de Israel. Então a gente tem que entender que o sumo sacerdote é aquele que faz a representação do povo diante de Deus. Ele ocupa uma função muito importante, tá bom? Ele é de extrema importância para essa vida de culto de Israel. Ele de fato representa Deus diante do povo, o povo diante de Deus. Ao mesmo tempo, ele também tem que representar Deus diante do povo. Então, ele também faz esses 2 aspectos. Então, de certa forma, a gente é representado diante de Deus por meio da figura do sumo sacerdote, e Deus também, a presença dele é manifesta também pelos trabalhos que o sumo sacerdote vai concluir. Então, por isso que é ruim se o sumo sacerdote morre, né? Porque tá mostrando a reprovação de Deus no trabalho dele. Então, tem que ficar sempre atento ao que esse homem está fazendo, tá bom? Primeiro sumo sacerdote de Israel, quem foi? E aí, pergunta para os que estão aqui. Quem foi o primeiro sumo sacerdote de Israel? Isso. Arão é o primeiro sumo sacerdote, e os sumos sacerdotes tinham que ser dessa descendência araônica, filha de Arão, tá bom? Então ele é o primeiro sacerdote, o irmão de Moisés. Há 2 pedras aí também, junto com essas 12 gemas, tem 2 pedras maiores, que é o Urim e Tumim. Essas pedras, se vocês lembrarem lá das histórias do Antigo Testamento, elas eram jogadas para tirar a sorte. Então, quando você tinha alguma questão para resolver, você jogava o Urim e Tumim, e aí eles iam, a gente não sabe como bem ao certo como funcionava isso, mas Deus ia direcionando então por meio dessas pedras. Então, mas não tem nada a ver com jogar búzios, tá bom, gente? Não vai confundir, não tem nada a ver com isso. Tá bom? Ali eles estavam falando sobre a orientação de Deus. Deus instituía que eles jogassem essas pedras e ele ia então orientando.
A gente vê isso, por exemplo, lá no caso de Ai. O povo peca e eles vão jogando as pedras até a sorte cair na família de Acã. Então, por que que essas duas pedras estão aí? Dizem que elas significam luz e perfeição. Então, também essas duas palavras relacionadas ao trabalho do sumo sacerdote, e porque elas proviam meio de discernir a vontade de Deus. Elas não eram jogadas para mostrar o que Deus queria de nós. Então, quando você põe o Urim Tumim nas suas roupas, está mostrando exatamente essa busca e, na verdade, esse serviço de acordo com a vontade de Deus. Então, o sumo sacerdote, tudo que ele faz tem que ser orientado pela palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não é aquilo que ele quer fazer. E por que é importante enfatizar isso? Porque mostra para a gente que para estar diante da presença de Deus, nada menos do que o perfeito é requerido. Então, se não é perfeito, se não é suficiente, porque Deus requer santidade, Deus requer perfeição. E olha a importância disso. A gente consegue ser perfeito? Não. Mas em quem a gente confia, então? Na perfeição do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote do crente? Jesus. Então a gente tem que entender que a gente só pode estar na presença de Deus por conta de Jesus, que é sumo sacerdote perfeito. Deus requer nada menos do que perfeição e santidade. Então, é assim que as nossas obras são aprovadas diante de Deus, porque as nossas obras são feitas em Cristo, e porque, na verdade, as nossas obras devem ser as obras de Cristo. Por isso que Paulo fala que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Então, lembre-se, por que que Deus institui um sumo sacerdote aqui em Israel? Para apontar para Cristo. E aí todos os aspectos dessa vida do sumo sacerdote apontam para Cristo. Cristo não nos representa diante de Deus? E Cristo não nos faz conhecer a Deus? Então aqui, ao mesmo tempo que ele aponta para Deus, ele aponta Deus para nós. Vendo como ele é sumo sacerdote, como ele oferece sacrifício pelo povo, pela congregação de Israel? Qual que é o sacrifício que Jesus oferece? Ele mesmo. Mas ele está ali fazendo o sacrifício. Ok? E aí você tem essa éfode, que é esse tecido azul aqui, né? E depois você... vermelho aqui, tá bom? Que é um coletinho que ele usa. Ele também usa o cinturão. E travou de novo, mas eu coloquei aí. Ok. E aí, aqui na testa do sacerdote, vocês têm aí, então, uma placa. Tá vendo ali? Dourada? Ah, não tá mais aí. Tem uma placa dourada na testa dele, e onde está escrito... Eu falei isso na última aula. Alguém lembra o que estava escrito na testa do sumo sacerdote? O que estava escrito? Isso, santidade ao Senhor. Então, tem que ficar escrito lá, santidade ao Senhor. Por quê? Porque todo o trabalho que ele oferece a Deus tem que ser santo, tem que ser perfeito. Ok? Não vou enfatizar muito isso, porque eu trabalhei muito sobre isso na última aula, tá? Então, se vocês quiserem ver mais, tá lá, História de Israel. Então, aqui vocês têm a imagem dele, ó. Me disseram que lá no... Alguém que foi, disseram que lá no Templo de Salomão, da Igreja Universal, tem toda uma parte que eles fazem exposições dessas vestes, tem meio que colocar assim, um museuzinho lá dentro que você vê, né? Então lá tem as roupas, as peças do tabernáculo são lá reproduzidas, e aí quem quiser ver pode chegar lá e ver também. Ok. Tá vendo? É diferente, né, quando a gente enxerga assim, né, como seria. Então, é assim que seriam mais ou menos a roupa do sumo sacerdote.
Mais ou menos não. É assim a roupa do sumo sacerdote, tá? A gente só não sabe se quando ele vestia ficava desse jeito, tá? Mas aqui é uma representação, tá tentando fazer igual de acordo com aquilo que a Bíblia descreve, né? Então, agora a questão do tabernáculo. Eu também trabalhei a respeito dele e tinha falado para os irmãos que o tabernáculo significava e apontava para a presença de Deus no meio do povo. Então, tanto que o tabernáculo ele ficava no meio do acampamento e as outras tribos tinham que colocar as suas tendas em volta do tabernáculo. O tabernáculo é uma representação de Cristo no Antigo Testamento. Porque o que Cristo ensina para nós? Jesus nos ensina que Deus está no meio do povo. O nome Emanuel, vocês lembram o que significava? Deus conosco. E Cristo, quando se fala de Emanuel, está apontando para Jesus, que é Deus entre nós. E Cristo é a presença de Deus no meio do seu povo. E aqui o tabernáculo também é a presença de Deus no meio do povo. Então o tabernáculo apontava para quem? Para a pessoa de Cristo. Também falei sobre isso lá naquela aula. E aí eu tenho que repetir porque falaram que estava muito pequena a imagem lá e não dava para enxergar a questão do tabernáculo. Então aqui eu trouxe, aqui está maior, né? Aqui dá para ver. Então a gente tem, vamos colocar assim, no tabernáculo, eu trouxe também fotos de cada peça, para ficar mais fácil. A gente tem no tabernáculo 2 átrios ou 2 partes, tá bom? Um que é chamado de o santo lugar, que é esse aqui. E você tem um que, então esse aqui já é um santo lugar. É a entrada ali. E você tem um lugar que é ainda chamado de o Santo dos Santos, que é aquele recôndito do tabernáculo e do templo. É uma parte ainda mais interna do templo, que é onde ficava a Arca da Aliança. Tá bem? Então você tem aí 2 partes, o santo lugar e o Santo dos Santos. Cristo, lá em Hebreus, é dito que ele adentra os santos dos santos. Isso aqui é muito importante para a gente entender, por exemplo, a epístola aos Hebreus. O autor de Hebreus, como ele é um conhecedor disso aqui, da lei, ele faz várias referências a isso, porque ele está mostrando que Jesus estava aqui. Tudo isso que está acontecendo aqui está apontando para Jesus. Então, lá no Santo dos Santos, você tinha a Arca da Aliança, onde ficava as tábuas da lei. E é interessante que eu falei isso na semana passada, mas como as imagens eram pequenas, não dava para você entender o que era a Arca da Aliança. E eu falei que, na semana passada não, na última vez que eu dei aula, e eu falava que tinha 2 querubins em cima da arca, que eles apontavam as asas uns para os outros, só que realmente os irmãos não iam conseguir entender se não tivesse uma imagem clara para visualizar, né? Então essa aqui, ó, as asas deles apontando para quê? A presença de Deus. As asas dos anjos apontam para a presença de Deus. Deus, na sua santidade, estaria então no meio dessas asas. Então, Deus está presente. Tanto que quando eles iam para a guerra, vocês lembram que eles carregavam a arca, né? Isso acontece muito lá nos livros de Samuel e de Reis. Ok. Além disso, existia a mesa da proposição, ou também pode ser traduzido como a mesa da presença. Então, era onde se colocava 12 pães, 12 pães, eram colocados ali, eram trocados todos os dias, e os sacerdotes comiam desse pão. Há muitas explicações para isso, tá bom? Tem várias explicações do que significaria esses pães colocados aí. O primeiro é que ele seria uma oferta de carne mesmo a Deus. Assim como a carne era oferecida do lado de fora do tabernáculo ali no altar, isso significaria as consagrações que eram feitas diante de Deus. Uma outra possibilidade é que como o pão ele é um sinal de vida, porque ele traz o sustento, o pão é a principal forma, colocar assim, de alimento, ele está presente em todas as alimentações ali naquele contexto, então ele significa o sustento, aquilo que é cotidiano da vida.
Então, quando você colocaria o pão ali, você estaria dizendo que toda a sua vida está sendo consagrada a Deus. Então, é uma consagração da totalidade da vida diante de Deus. Então, e só os sacerdotes podiam comer desse pão ao final de cada dia. Vocês lembram que quem foi que comeu desse pão? Pastor, essa aqui eu vou proibir o senhor de falar. Não fala. Só se ninguém acertar. Mas quem foi que comeu do pão não sendo sacerdote? Hã? Foi Davi e seus homens. Davi e seus homens comem desse pão, sendo que eles não podiam. E depois Jesus vai nos ensinar que a lei está, quando Deus dá essa lei, então, ela é feita para o benefício do homem. E Jesus rompe com aquela figura legalista da lei. Porque se fosse seguir a risca, então era melhor que Davi morresse de fome, ao invés de comer os pães que era destinado ao sacerdote. E aí ele fala, não, porque na verdade a lei ela está ali para dar vida, não para ser contrária a isso. E de fato, a lei dá vida. Só que a gente não consegue obedecer à lei. Quem obedece à lei? Jesus. E ele nos dá a vida por meio do obedecer da lei que ele faz. Aqui é o incensário, tá bom? É onde você queimava incenso. E vocês devem ouvir muitas vezes falar assim, derramará o sangue sobre os chifres. Tem? Ah, por quê? Porque você vai ver que esse incensário aí, ele tem essas partes aqui que são chifres. E eu não consegui encontrar a imagem, mas descobriram em Megiddo um incensário de pedra que não era do nosso Deus, de outra religião, mas que mostrava também que os incensários da época, muitos deles tinham esses chifres. Então se derramava sangue sobre eles, ali era queimado incenso diante da presença de Deus. E aí a gente tem que lembrar que no Novo Testamento, por exemplo, fala sobre a oferta que é feita diante da presença de Deus, lá em Apocalipse, é chamado de taças, né? Incensários. Mas, na verdade, a palavra mais correta é bacia. A gente fala taça, mas seriam aquelas bacias que você colocava incenso, você queimava, e aquele incenso, aquelas ervas que estavam ali também, óleo, subia e fazia um cheiro e enchia o lugar de fumaça. Então, sempre significou essa questão de algo que sobe como a fumaça, ter colocar assim, representação com as orações. As orações é algo que sobe diante da presença de Deus. Então, o tabernáculo é um lugar onde as orações são apresentadas diante de Deus. A fumaça sobe, ela é levada até a presença de Deus. A menorá, ela é bem grande, tá bom? É aquele candelabro bem grandão. Aqui acho que é aquela novela da Record que passou. Esse aqui é um ator brasileiro, né? Vejam aí que ele tá vestido, né? Qual que é a roupa dele? Sacerdote. Então, é só o sumo sacerdote que usa essa roupa, tá? Então era fácil você identificar quem era o sumo sacerdote em Israel. E aí você tem a menorá, que é esse candelabro aí, que significa, aí também tem alguns significados, né? Conhecimento, santidade e regozijo eram, então vamos lá, conhecimento, você saber das coisas. A santidade e a alegria, muitas vezes você usava a figura da luz para expressar isso. A luz do conhecimento. A alegria ilumina. A santidade é uma coisa que também é a luz de Deus. Então, como aí o candelabro tem luz, pode ser que então um dos significados dele esteja apontando para isso. Sabedoria, santidade, alegria diante de Deus. E também, vocês podem ver que essa partezinha, que eu não sei como chama, mas do candelabro, ela tem uns gominhos assim que tem que ter formas de amendoeiras. Bom, um fruto, né? Então ela tinha... E por que isso? Então um outro autor, ele vai entender que, na verdade, essas amendoeiras, o Alan Cole, por exemplo, ele vai falar que essas amendoeiras,
elas são um sinal do cuidado divino. Porque a amendoeira floresce cedo lá na terra de Israel. Então, quando a amendoeira começa a florescer, é um sinal de que vai ter colheita, vai ter fruto. E significa também o quê? Que Deus está sustentando. E aí eu prefiro mais essa interpretação, que isso, então, por conta de ela ter essas amendoeiras, essa luz significaria o sustento de Deus. Deus está sustentando o seu povo. Também é uma das possibilidades, tá bom? E aí você tem essas bacias de bronze, que elas são feitas para o sacerdote se limpar e limpar os objetos também que ele utilizava. Então, novamente, a questão da pureza. Ele tem que se purificar, ele tem que se lavar. Essa lavagem cerimonial. E por fim, o altar onde eram feitos os sacrifícios. Bom, essas eram as peças do. Bom, voltamos. Quem não estava aqui não vai saber o que eu falei. Então, é exclusividade. Isso aqui é conteúdo prêmio, só para quem assina a IPVBA Premium vai saber o que eu disse. Quem não sabe, perdeu. Ok, vamos lá. A respeito dos sacrifícios, então a gente vai falar um pouco agora. A gente tem que entender que sacrifício é anterior à lei. Nos dias de Moisés, nos dias de Abraão, já se fazia um sacrifício. Nos dias de Abel e Caim, se faziam sacrifícios. No dia de Adão, entende-se que Deus ensinou eles lá no final a fazer sacrifício. E mata o cordeiro, está dando vestimentas para eles. Alguns podem entender ali que também é um sacrifício que está acontecendo. E só existem, vamos colocar assim, 2 tipos de sacrifício, tá bom? Sacrifício de consagração e sacrifício de expiação. Então, ou você está fazendo um sacrifício para consagrar algo a Deus, ou você está oferecendo um sacrifício para que os pecados sejam expiados. A gente vai trabalhar um pouco mais para frente o que significa essa expiação. E aqui eu trago esse autor, ele é um autor reformado, tranquilos, embora quando eu vou ler essa aqui, a princípio talvez os irmãos se assustem. Nossa, como assim? O que é isso que ele está falando? Mas eu vou explicar, tá bom? Ele diz assim: o sentido da lei é que, em virtude de sua relação com Israel, o sentido da lei é que, em virtude de sua relação com Israel, como Deus de Israel, ele não pode existir sem isso, uma vez que esse é exatamente o propósito para o qual ele havia escolhido Israel e instituído o serviço ritual, para que sempre haja um suprimento incessante de louvor e consagração a ele. Todo o teor da lei concorre para esse efeito. Isso pode assustar à primeira vista os irmãos, porque praticamente o que ele acabou de falar aí é que diz aí, né? Que Deus de Israel não pode existir sem sacrifícios. Como assim? Deus não pode existir sem sacrifícios? Como assim? Deus ele é soberano, ele não precisa da gente. Como que você diz que o Deus de Israel não pode existir sem os sacrifícios? O que ele está mostrando para a gente é que todos
Eu acho que vai acabar. Ah, tá meio vermelhinha, Luizinha. O que ele está mostrando para a gente é que quando você vê as figuras dos sacrifícios no Antigo Testamento, é usada uma figura antropomórfica, ou seja, algo que é humano é atribuído a Deus. E o que é humano que está sendo atribuído a Deus nos sacrifícios? Alguém acerta? Pontinho aí para quem acertar. O que é humano e que no sacrifício está sendo atribuído a Deus? O que Deus está fazendo no sacrifício, que é uma coisa que só o homem pode fazer, mas lá está dizendo que Deus faz? Quem? Chute. Vocês podem lembrar do dia de Abraão, quando Abraão faz um sacrifício lá para Deus também. Quem consegue? É uma coisa que a gente faz, então deixa eu explicar. É algo que a gente faz como homem, mas que no sacrifício é atribuído a Deus. Como se Deus fizesse isso no sacrifício. Não? Alimentar-se. Alimentar é uma coisa que só o homem pode fazer. Deus não se alimenta. Mas quando se fala de sacrifícios, usa uma linguagem como Deus, se Deus estivesse se alimentando. Ele consome aquilo. Ele consumir é o quê? É se alimentar de algo. Obrigado, Zé. Então, quando fala que Deus está consumindo, é uma linguagem humana se referindo a algo que é divino. E aí começa a falar, por que Deus está usando essa linguagem? Ele está explicando, por que está usando essa linguagem como se Deus se alimentasse disso, como se Deus precisasse disso? E por que ele é tão extremo ao ponto de falar assim, Deus, como Deus de Israel, só existe mediante esses sacrifícios? Isso aqui tem a ver com aquilo que Jesus fala em Lucas 6, 46, e depois ele fala em João 14, 21. Não é que ele está falando aqui que Deus depende dos nossos sacrifícios para se alimentar. Mas de que forma, vou usar aqui o exemplo da dona Veneir, de que forma, dona Veneir, a senhora pode falar que Deus é o seu Deus? Ou, por que eu posso falar que o Deus de Israel é o Deus da Isabel, Deus da dona Miriam, Deus do Rodrigo, Deus de nosso Deus? Por que eu posso falar isso? Eu só posso dar essa expressão quando, de fato, ele é o Senhor da minha vida. Então, Jesus fala assim, vocês me chamam de mestre e não fazem o que eu digo? Ou lá em João, ele também diz assim, aqueles que têm os meus mandamentos e guardam, este é aquele que me ama. Ou seja, Deus, como Deus de Israel, ele só pode ser o Deus de Israel porque Israel lhe obedece. Se Israel é alheia a ele, se Israel não faz aquilo que Deus ordena, como que ele pode falar, o Senhor é o nosso Deus? Não me obedece. Como que vocês vão falar que vocês são o meu povo, se vocês não me obedecem? Então, quando o povo está fazendo sacrifício diante de Deus, o que eles estão mostrando? Nós obedecemos ao Senhor. Toda a nossa vida é dedicada ao Senhor. E percebam, quando você tem as figuras de aquilo que está sendo oferecido diante de Deus, o que é? É carne, é sangue, é alimento. É, novamente, a totalidade da vida. Aquilo que é necessário para sobreviver é oferecido diante do altar de Deus. E o que isso está mostrando? Que Israel, então, foi separada por Deus para que o todo da vida dela seja um sacrifício a Deus. Em todo momento, Israel precisa estar sacrificando a Deus, porque é desse fato que Israel se torna o povo de Deus, e Deus, então, passa a ser o Deus de Israel. Obviamente, Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus é Senhor sobre tudo que existe. Mas existe uma questão mais pessoal, de que quando Deus nos identifica como o povo dele, ou seja, ele não é só agora o Deus de todo mundo. Ele é o meu Deus. É o Deus da minha vida. Ou seja, o Deus do nosso povo. Não é o Deus que está... Obviamente, ele é o Deus que controla todo o universo. Mas percebem como existe uma coisa mais pessoal? Ele é aquele Deus da sua vida também. Aquele que está agindo na sua vida. De quem ele é Senhor da sua vida. É mais pessoal, não é? Obviamente, ele é o Senhor de todo o universo. Mas não há uma diferença quando eu digo o meu Deus.
é aquele Deus que está trabalhando na minha vida, a quem eu sirvo. E quando que eu posso de fato então falar que o Deus de Israel, ele existe como Deus de Israel? Quando Israel está o servindo. Então não adianta você falar, ele é o Deus da minha vida. Se a gente não faz o que ele manda, e se a gente não oferece a totalidade da nossa vida como sacrifício a ele. É por isso que Paulo vai dizer, olha, não se acomodeis com este século, antes, renovem a sua mente. O que ele fala? Que a gente tem que apresentar a nossa vida como um culto perfeito e agradável ao Senhor, como um sacrifício perfeito e agradável ao Senhor, um culto racional, ele diz lá, e um sacrifício a Deus. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui é que Israel, o povo de Deus, foi separado para que, ao todo tempo, eles fizessem ofertas a Deus, sacrifícios a Deus. E quando eles fazem isso, eles estão mostrando então que Deus é o Deus deles. É o Deus que cuida deles. É o Deus com quem eles têm um relacionamento. E se de fato eles não oferecem esse sacrifício, se eles não oferecem isso, eles não estão de fato mostrando que Deus é o Deus da vida deles. Ou seja, sem obediência, sem submissão à vontade de Deus, não dá para a gente dizer que ele é o nosso Deus. Ele só é o nosso Deus enquanto a gente sacrifica a ele, enquanto a gente entrega as coisas a ele, enquanto a gente está servindo a ele. E é isso que esse autor está dizendo. Então, ele mostra, toda a lei aponta para isso. Toda a lei existe para que, de fato, toda a nossa vida seja uma oferta, um sacrifício a Deus. E isso é mais bem representado na lei cerimonial, na lei de ritual. Quando você vai lá e oferece o cordeiro, oferece o seu pão, ali é mais claramente representado que toda a vida do homem tem que ser entregue, sacrificado diante de Deus. É para isso que Israel existe. E é por isso que é usado então essa linguagem humana. Deus está se alimentando daquilo que a gente está oferecendo. Não porque ele tem necessidade disso. Não é questão, não é porque Deus tem fome. Mas quando de fato ele se alimenta daquilo que a gente oferece, está mostrando o quê? Que ele é o Deus da nossa vida. A gente tem um relacionamento pessoal com ele. Então é isso que está sendo apresentado aqui quando falo a respeito de sacrifícios e oferendas ao Senhor. Deu para entender isso? Essa questão de Deus se alimentar e ele ser o Deus de Israel. E ele só pode ser o Deus de Israel se de fato Israel obedece. Você fala assim, ele é o Deus de Israel, mas Israel não faz o que ele manda, como que ele é o Deus de Israel? Não é. Tá certo? Olhem para a vida de vocês. A gente não faz nada que Deus manda. Eu posso falar que ele é meu Deus? Posso, não é meu Deus. Se eu não obedeço o que ele faz, eu estou idolatrando outras coisas. Se toda a minha vida não é entregue a ele, como que eu posso falar que ele é meu Deus? Não existe. Ele não está existindo nessa função de ser Senhor da sua vida. E Jesus fala, me chama de mestre. Não faz o que eu mando. É aquele que tem os meus mandamentos e guarda, é esse que me ama. E é para esse que eu vou me revelar. Então é isso. Entenderam? Isso é legal. Quando tem gente aqui, a gente consegue ver o pessoal aqui. Vocês são uma amostra. Se o pessoal aqui está entendendo, o pessoal de casa também tem que estar entendendo. Brincadeira. Vamos lá. Quais são as etapas do sacrifício? Tá bom? Primeiro, todo animal tem que ser apresentado. A primeira coisa que você faz é apresentar um animal. As pessoas vão ver se aquele animal que você está trazendo ele é perfeito. Então ele vai ver, olha, não tem defeito e tal. Okay. Depois, todo sacrifício é necessário. Todo sacrifício é necessário imposição de mão. Então o que acontece? A pessoa vai lá, ela coloca quem está ofertando, tá bom? Então a dona Veneir foi lá, é sempre em família, tá? Aí foi a dona Veneir e a Carol lá diante do templo, levaram um cordeiro lá, aí vai ter lá o sumo sacerdote para atender as outras, falar assim, ó, põe a mão. Aí, desculpa, sacerdote, os sacerdotes fazem esses rituais cotidianos, tá bom? O sacerdote tá lá, e põe a mão.
Aí você vai lá. O sumo sacerdote impõe a mão depois, no dia da expiação, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Põe a mão aí. Aí vai lá, em cima assim. Aí primeiro deixa eu até explicar isso. Primeiro, quando ela leva o cordeirinho dela lá, o sacerdote vai olhar e falar assim, ó, não tem defeito. Então tá bom, o cordeirinho que a senhora trouxe, dona Venir, tá bom pra gente sacrificar. Só que isso é uma coisa que acontecia nos dias de Jesus, que ele reclama que estão transformando a casa de Deus numa casa de comércio. Os sacerdotes, sendo espertos assim, sendo eles os mais sagazes entre todos os animais, o que eles faziam? Eles criavam o rebanho próprio deles. E aí o que eles faziam? Olha, eu tô vendendo para você um cordeiro certificado pelo Imetro. Então você pode comprar o meu cordeiro porque esse você pode oferecer por sacrifício. E aí, às vezes, uma pessoa chegava lá com o cordeiro dele, lá que ele tinha criado na casa dele, e o sacerdote falava assim, não, isso aqui não tá bom não, ó, tem um defeito aqui. Então acho que é melhor que você fazer o quê? Ao invés de você usar esse seu cordeiro aqui que tá com defeito, compra o meu lá que tá certificado. Então é trambique isso aqui, né? Deu para perceber, né? É uma fraude. E aí criou-se todo um sistema que você vende os cordeiros certificados pelo Imetro do tabernáculo do templo, na verdade na época de Jesus do templo, e quando uma pessoa trazia o cordeiro dele, o sacerdote ia dar um jeito de falar que aquele cordeiro tinha um defeito. Ah, não, tá vendo aqui, ó? Esse casco dele aqui tá um pouco rachado. Então leva ele de volta, compra ali que o meu pode ter essa rachadura, mas tem o certificado também. Então, era uma trambicagem, né? É uma coisa errada que está acontecendo nos dias de Jesus e ele critica isso, porque o sacrifício a Deus virou uma forma de comércio, virou uma forma de você enriquecer, né? Não acontece isso hoje, tá bom? Culto a Deus não é forma de gente ganhar dinheiro hoje, não acontece mais esse tipo de coisa nas igrejas, não acontece mais, tá bom? Isso é coisa de lá. Hoje em dia a gente sabe que ninguém vende milagre, ninguém vende óleo de Israel ungido que opera. Não, isso é daqueles dias, tá bom? Hoje não acontece mais. Enfim, depois então que eu falava, ó, tá bom esse cordeiro, sim, punha as mãos. E por quê? Por que você tinha que colocar as mãos sobre aquele animal que você está sacrificando? Porque isso traz o aspecto vicário que existe em todo o sacrifício, tá bom? E é aquilo que eu falei lá atrás que eu ia explicar, é agora, essa questão de você expiar os pecados, tá bom? A culpa sua, vamos colocar assim, quando você está pondo a mão, está sendo todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez de errado, ao impor a mão, você está transferindo para aquele animal. Então você está falando assim, ó, a minha culpa, os meus pecados estão sendo impostas, você está impondo sobre aquele animal que vai ser sacrificado. E aquele animal está tomando o seu lugar. Isso é o sentido vicário, é quando alguém assume o seu lugar, é posto no seu lugar. Então, quando você está sacrificando os animais, esse animal está no meu lugar, está sendo posto sobre o meu lugar. E aí ele vai ser sacrificado. E é importante que é necessário sangue. Tá bom? Sangue. Deus fala que é o que lá em Gênesis, logo depois ali da arca, ele fala, vocês não vão comer animal com sangue, porque sangue significa... Oi? Vida, isso. Mas o sangue que está sendo derramado aqui representa a vida? Quando que o sangue é vida? Quando que o sangue é vida? Lembre-se aí. Por que sangue é vida? Então pensa nesse sentido. Não. O sangue é vida quando está correndo na gente, certo? O que acontece se você começa a sangrar? A Elza aí, que é o que acontece quando a gente sangra muito, Elza? E o que acontece se a gente não estanca essa hemorragia? A gente morre. E quando está circulando, enquanto aquece os nossos corpos, enquanto é vida.
sangue escorrendo, sangue vazando, sangue indo embora. Quando você percebe alguém que está sangrando, o que você acha que está acontecendo com aquela pessoa? Está morrendo. Sangue que escorre, sangue que desce, sangue que é derramado, a pessoa está morrendo. Você já viu algum filme que tá lá a pessoa, aí ela começa a sangrar, aí nem mostra a pessoa morrendo, só mostra o sinal do sangue assim descendo. Já viu? Algum filme que o sangue começa a escorrer, aí fala assim, quer dizer que aquela pessoa morreu. Por quê? Sangue que jorra, sangue que sai, sangue que sai do nosso corpo representa a morte. Ou seja, o que esses sacrifícios estão mostrando pra gente? Para pecado ser expiado é necessário morte. O animal tem que morrer. A vítima tem que morrer, não tem outra palavra para isso. A vida tem que sair dela para que de fato haja expiação dos pecados. E quem é de fato tem o sangue derramado, de quem o sangue escorre, de quem o sangue vaza, escorre e pinga na sangrenta cruz? O sangue de Cristo. A vida de Jesus sendo derramada para que os pecados fossem perdoados. É necessário que o sangue jorre para fora, que o sangue saia. Por isso que lá em Hebreus vai dizer assim, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Texto de Hebreus. Se não derramar sangue, pecado não pode ser perdoado. Ok. Deu para entender essa questão dos sacrifícios? Isso aqui é a introdução a eles. Então vamos trabalhar os sacrifícios. O primeiro que a gente tem lá sendo descrito em Levítico 1, do verso 1 ao 17, é o holocausto. E o que significa? O holocausto depois foi até usado, né, para falar sobre os genocídios com os judeus na Segunda Guerra. Mas o que significa holocausto? Vamos lá. Tem duas palavras aqui, holo e causto. Vamos cauterizar alguma ferida. O que é cauterizar uma ferida? Curar? Isso, você pega uma coisa bem quente, você coloca em cima da ferida para aquilo ali queima e fecha ela. Aí você está cauterizando, você está queimando. Iolo é todo. É tudo aquilo que envolve aquela ideia de totalidade. Então, o que significa holocausto? Essas duas palavras. Todo queimado. Então, eu vou fazer a prova da história de Israel. Um dia eu vou chegar aqui e vou dar a prova para os irmãos fazerem. Qual que é a principal característica do holocausto? É que toda oferta tem que ser queimada. Bom? Então, no holocausto, todas as partes do animal, o sangue, tudo tem que ser queimado. Tudo é jogado no altar, tudo é queimado. Entendeu? Essa é a característica do holocausto. Até o fim, até não sobrar nada, o animal tem que ser queimado. E qual que é o significado do holocausto? Lembra que eu falei que só existem dois tipos de sacrifício? Ou de consagração ou expiação. O holocausto é um sacrifício de consagração. Por que todo animal tem que ser queimado? Porque tudo, até o final dele, tem que ser oferecido a Deus. Entenderam? Aqui a referência, assim como todo animal, até sobrar cinzas, tem que ser ofertado a Deus, toda a consagração da nossa vida tem que ser diante do Senhor lá. Então tem que ser a totalidade da sua vida. Toda a sua vida tem que ser queimada diante de Deus. E é holocausto, é esse tipo de sacrifício que Paulo diz que a gente tem que ofertar diante do Senhor. Que nossa vida tem que ser um sacrifício agradável a Ele. O que está falando lá? Toda a sua vida tem que ser ofertada diante de Deus. E aí, o que você poderia oferecer no holocausto? Animal macho, não importa qual que ele fosse, e sem defeito, tá bom? Então, para o holocausto, podia ser qualquer tipo de gado, desde que fosse sem defeito. E pergunta de prova, qual que então é a característica do holocausto? Gente, acabei de falar que ia cair na prova. O que de fato marca que é o holocausto? É que toda a oferta tem que ser queimada, tá bom? Não pode sobrar nada. Nada fica para sacerdote, nada fica para ofertante. Então, lá na prova,
que é o holocausto? É aquela oferta que tudo é queimado, tá bom? E ela representa a consagração diante de Deus. Se vocês são como eu acho que não, porque aqui tem um público que acho que conhece mais vida de fazenda e tal. Eu confesso que eu não entendo nada. Então, quando eu leio lá na Bíblia, começa a falar de vários animais, eu falo assim, eu não sei o que, que é isso, eu não sei qual que é a diferença entre tal e tal. Então, eu trouxe aqui, talvez para ajudar os irmãos, talvez aqueles que sejam menos entendidos como eu, para a gente saber a diferenciação, tá? No hebraico, as palavras às vezes podem significar o mesmo tipo assim, de animal, animais parecidos e tal, mas praticamente a gente tem três tipos de rebanho sendo oferecido. Alguém, vamos lá, agora o joguinho aqui. Alguém sabe o que, que é esse aqui? Vamos lá, o pastor já acenou a cabeça. Alguém mais sabe? Oi? Hã? Ok. Então, ponto para dona Mira. Esse aqui é o bezerro ou novilho. O que, que é o bezerro? O bezerro é a cria do boi e da vaca. Quando ele tem até 1 ano, ele é bezerro. Quando ele é tipo eu, novo assim, eu sou novo, eu sou o boi novo, vamos colocar assim. É o novilho, entendeu? E aí, quando eu ficar mais maduro, eu vou ser o boi. Por enquanto, eu sou um novilho, eu sou um gado jovem, entendeu? Eu sou não chega a ser um bezerro, porque eu já sou mais velho, mas ainda sou um novilho. Não cheguei a ser totalmente um boi, ok? Esse aqui, quem é? Hã? É da ovelha, mas é uma outra coisa isso aqui. Tá perto do carneiro. Isso, esse é o cordeiro. O que, que é o cordeiro? O cordeiro é a cria do, do bode com a ovelha. Então você tem o cordeiro. E esse aqui? Vai lá. Agora sim, seu Milton. Vai lá, seu Milton. Vai lá, seu Milton. Se eu tinha acertado, vai lá. Alguém lembra o que o seu Milton tinha dito? É o cabrito. Por que é o cabrito? Porque o cabrito é a cria do carneiro. Tá bom? Aí você tem eles velhos, tá bom? Então você oferece o boi, você oferece o bode. O bode é o marido da ovelha, tá bom? Só para deixar assim mais claro, o marido do bode o bode é o marido da ovelha. E você tem aí o carneiro, que é o marido da cabra, tá bom? Então, esses eram os animais que podiam ser oferecidos ali no holocausto. Ok? Essa aí é a provinha aí, o desafio aí dos animais. Depois você tinha ofertas pacíficas, que está lá em Levítico 3, de 1 a 17, e Levíticos 22, de 18 a 38. E essas ofertas, elas são pacíficas, elas são chamadas assim, porque elas são ofertas voluntárias. Você faz elas conforme a disposição do seu coração, tá bom? E aí, você só queima a gordura diante do Senhor. Então você tira aí vai falar que você tira a gordura dos rins, você tira os rins também, você tira a gordura que tem nesse animal, a gordura você queima. O resto você faz uma refeição com seus amigos. Então esse aqui era o churrasco de Israel, literalmente, tá bom? Por que eu tô falando que realmente é o churrasco? Porque existia todo um aspecto de gratidão a Deus quando você reunia pessoas para comer com você. Então você ia oferecer uma parte disso a Deus e depois estava lá. Eu vou lá hoje fazer uma oferta pacífica. Por quê? Tinha alguns motivos. Ou porque você estava reconhecendo uma bênção de Deus sobre a sua vida, ou porque você quer demonstrar o seu amor a Deus, ou porque agora você foi liberado de um voto que você fez. Então, colocamos assim, eu fiz um voto com o Senhor de que durante 1 ano, vou fazer tal coisa. Aí acabou esse tempo, ou me nasceu um filho. Eu falei, nasceu meu filho. Então, o que eu vou fazer? Tô tão feliz que eu vou fazer uma oferta diante do Senhor, uma oferta pacífica. E aí, o que você fazia?
Ó, vamos lá. Dona Venir, Carol, Pastor, Isabel, Dona Mira, seu Milton, Rodrigo e Elza. Vamos lá. E o Zé. Tá quase deixando o Zé pra cá. Meu filho nasceu. O Fernando tá por aí também. Meu filho nasceu. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma oferta ao Senhor, ok? Eu levava lá, deixava a gordura lá para os sacerdotes, e aí o restante daquilo eu levava para casa, ou comia mesmo ali, a gente preparava aquela carne e junto com os amigos, a gente se sentava com a família, com os amigos, a gente ia celebrar agora, ia dar graças a Deus por algo que ele tinha concedido. Então, essa refeição significava uma viva comunhão. Era um motivo de agradecer a Deus. E é bom, né? Olha que legal isso daí, né? Essa questão de você reunir as pessoas para comerem. É muito legal. Essa ideia que a Bíblia traz de refeição sacrificial, uma refeição cerimonial. A gente fala que é muito bom a gente receber as pessoas em casa, oferecer uma refeição, né? Esse aqui seria o ação de graças americano. Tá lá, é assim que eles celebravam a vida. Eles reuniam a família e comiam, ok? Aqui podia ser qualquer animal, macho daqueles lá. Podia ser tanto macho quanto fêmea. Aquilo lá era só macho, aqui podia ser macho ou fêmea, ok? Outros sacrifícios que eram feitos. Oferta de manjares. Aí eu pergunto para você, qual que é a característica da oferta de manjares? Está lá em Levítico 2, de 1 a 16, tá bom? É que essa é a única oferta que não envolve vida de animais. Então, na oferta de manjares, você não tem animais sendo mortos, tá bom? Não se mata animais. Então, se não dá animais, o que é oferecido nesse sacrifício? Alguém sabe? Lembram-se dessa oferta? O que era oferecida nesse sacrifício? Oi? Isso, O que você fazia? Só para colocar aqui, ela significa a gratidão que você dá a Deus pelo fruto do seu labor. É o fruto da terra. Então, você pegava lá as espigas de milho, por exemplo, você ia torrar essas espigas, você pegava lá o trigo, você tinha que transformar aquilo, debulhar, você tinha que transformar aquilo em farinha, e aí você ia levar essa farinha ao sacerdote. Aí tinha formas de fazer isso. Você podia pegar lá o seu vaso de farinha, você colocaria um pouco de óleo lá em cima e jogaria incenso. Aí você levaria isso ao sacerdote. O sacerdote pegaria essa parte com azeite, com incenso, e jogaria no fogo para queimar. E aquilo que sobrasse ficava para ele. Então tem a ver também com as ofertas dízimos que eram feitas aos sacerdotes também. Então ele pegava uma parte da farinha e guardava para ele, que era para ele consumir. Era oferta ao santuário de Deus, para manutenção do santuário. Você também podia fazer o quê? Fazer pão. Então você ia colocar lá, você ia colocar o azeite e sal, e você ia fazer a massa, tá até aqui, ó. Você fazia essa massa, e aí você podia, na verdade, cozinhar ela, ou numa panela, ou na frigideira, você ia preparar e levar ao sacerdote, que ia pegar uma parte então do pão ou bolo, e ia queimar, certo? E tem uma coisa que é importante de a gente colocar aqui, que se vocês forem ler depois o texto aí de Levítico, vai falar que não podia colocar nessa massa, só tinha que colocar sal, você fazia a massa lá com sal. Tem duas coisas que não podem colocar, fermento e mel. Por quê? Porque as duas coisas levedam a massa. Então, é possível você levedar a massa também com mel. Tem até um tal de fermento chamado levain, alguma coisa assim, que você mistura farinha, água e mel, você cria o fermento. Eu descobri que fermento nada mais é que um pão que você não coloca e você deixa aquilo levedar, né? Depois, antigamente, você pegava uma massa de um pão anterior e colocava num pão novo e aquilo fermentava e fazia o pão crescer. Era mais ou menos assim que funcionava o fermento. Então, naquela época. Então era isso. E por quê? Porque é o fruto da terra. Então, o que você está fazendo quando você está fazendo essas ofertas? Você está dedicando ao Senhor as suas obras. Então, quando você levava a sua farinha, o seu milho, falava assim, o meu labor, o meu trabalho
eu dedico a Deus. Então você está dedicando a sua obra, os frutos da sua obra a Deus. Aí sim, oferta pelo pecado. Tá bom? Essas aqui eram ofertas que eram oferecidas diante de alguns pecados. Então, há lá em Levítico 5, 1 a 13, a descrição de alguns pecados que você poderia oferecer essa oferta, ou pecados também feitos de maneira inadvertidamente, você fazer por ignorância, sem você saber que estava pecando. Alguns pecados eram puníveis de morte, tá bom? Outros, você deveria fazer ofertas pelo pecado. Esse aqui também, você tem que ser um novilho, que é o boizinho um pouco mais jovem, o bode, marido da ovelha, a cabra, cordeiros, rolas ou pombas ou vegetais. Percebam, essa oferta pelo pecado, ela vai variar de acordo com o pecado da pessoa. Então, quando você era um sacerdote, você tinha que oferecer novilho, ou quando era pecado pela congregação, porque você também oferecia isso quando todo o povo pecava em alguma coisa que eles não sabiam que tinham pecado, você tinha que oferecer um novilho. Então, quando você era um sacerdote ou pelo pecado do povo, você oferecia o novilho. Quando era um príncipe, um dos líderes de Israel, você tinha que oferecer um bode. Já quando era o povo, era uma coisa individual, aí sim, você oferecia a cabra, o cordeiro. E aí, perceba, se você não tivesse dinheiro e condições para oferecer uma cabra ou um cordeiro, você podia oferecer rolinhas ou pombas. Por quê? Porque é uma coisa... Percebam que é uma coisa acessível a todos. Qualquer um poderia fazer. E quando você não tivesse as rolinhas ou as pombas, você poderia até oferecer vegetais. Tá? Também sem fermento. Por quê? Porque era algo que podia ser feito por todos. Era uma coisa que tinha que ser acessível a todas as pessoas. Não importava se você tivesse mais condição de você colocar uma cabra, um cordeiro, ou se você não tivesse, você tinha que ofertar um vegetal. Quando Maria e José vão ao templo, vocês lembram o que eles estavam levando para oferecer? Quando vão fazer. Por quê? Porque Maria tem que fazer purificação pelos seus pecados depois que ela. Cerimonialmente, ela está impura depois que ela dá a luz ao filho. Ela vai lá oferecer no templo. E ela. O que é que Maria e José levam? Bolinhas, pombas. Por quê? Porque a gente percebe que a família de Jesus não era tão abastada para levar uma cabra, mas também não levou vegetais. Então, era uma classe média. Brincando, né? Mas por quê? Porque todos tinham que fazer esses sacrifícios aí. Então, e é interessante que ele varia também a questão de responsabilidade aqui. Quando você vê que o príncipe tem que oferecer alguma coisa, a gente tem que acabar com esse costume de falar que... eu entendo por que a gente fala isso. A gente fala assim, não existe pecadinho nem pecadão. Quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer que todos os pecados diante de Deus são condenáveis. Isso é fato. Mas existem sim pecados que são mais graves do que o outro. Desculpa, pastor aqui. Um pastor ou um presbítero que peca é mais grave sim do que um irmão que colocar assim, um irmão que não é um oficial da igreja. Por quê? Porque quanto mais é dado uma pessoa, mais é cobrado. O pecado dele vai influenciar sobre outros. Então, a gente tem que saber isso. Quanto mais é dado sobre a gente, mais é cobrado. Quanto mais você é... Por isso que Tiago fala, por exemplo, não queira ser todo mundo ser mestre entre vós. Quanto mais conhecimento você tem sobre uma coisa e você faz aquele pecado, é um agravante contra você. O Fernando nos ajuda aí. Existem agravantes e atenuantes numa acusação, não é? Diante de Deus também. Então... existem sim pecados que são mais e menos graves diante de Deus. A nossa confissão de fé fala sobre isso. Por quê? Porque algumas coisas podem agravar ou não. Então existe uma questão de responsabilidade aí. Percebam que também há uma diferenciação nas ofertas de acordo com o pecado que se é cometido.
E é interessante que quando esse oferta pelo pecado ela é feita em nome... Lembre-se, ela pode ser feita individualmente ou pelo povo. Quando ela é feita pelo povo, está lá escrito em Levítico que a oferta tem que ser queimada fora do arraial. Não pode ser queimada ali, como é normal. Quando é pelo povo, pela congregação, tem que ser levada para fora e lá ser queimada. E Jesus, quando é crucificado, é levado para fora de Jerusalém para lá ser crucificado. Ele é oferta pelos pecados do povo. Ele não pode morrer na cidade, não pode morrer no arraial. Ele tem que ser levado para fora dela para ali ele ser sacrificado. Então vejam aqui como Jesus é esse cordeiro que tira os pecados do povo. Acho que eu falei tudo aqui a respeito disso. Purificação dos pecados, de expiação. Opa. Tá, só para ajudar aqui, ó. Aqui são as rolinhas, tá? Aqui pra gente, rolinha é essa aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui. Aqui no Brasil, essa é a rolinha. Só que parece que, como eu disse, às vezes as palavras tem uma outra ave que ela é chamada de turtle dove, que é tipo uma pomba tartaruga, que é essa aqui, ó. Entendeu? Então, mas vocês percebem, quando fala que é rolinha, é um pássaro pequenininho que você vai sacrificar, né? Uma ave pequenininha lá que você sacrificava. E essa aqui a gente conhece, né? Que também pode ser oferecida. Essa aqui todo mundo sabe o que é. É a famosa pomba, né? Segundo o Jacan, é um rato com asas. Essa aqui é que está sendo oferecida também, podia ser oferecida, né? Ok. Ah, só uma coisa, tá? Qual que é por que esses animais são animais cerimonialmente puros? Você não pode oferecer alguma coisa impura ao Senhor. Quer dizer que os outros animais são ruins? Não. Só que eles não podem ser oferecidos. Tem que ser os animais puros, segundo a prescrição de Deus. O que isso mostra pra gente? Até coisas boas, às vezes, não convém num ambiente de culto. Então, pode ter coisas que não são pecados lá fora. Mas não significa dizer que devam ser trazidos para o ambiente de culto. Porque o ambiente de culto é um outro momento. Ou seja, existem muitos ritmos musicais, mas nem todos são apropriados para o momento de culto. Eu acharia muito estranho no culto se tivesse heavy metal, né? Aí tá lá no meio do culto, aí os irmãos, glória a Deus, aí os irmãos só assim, não faz sentido, porque não é esse tipo de coisa que você está querendo induzir no culto. O culto é um momento de adoração. A gente toca músicas mais solenes, músicas mais... Agora imagina se vem um roqueiro aqui, no momento do culto começa a tocar um heavy metal, que é aquele, pra quem não sabe, é aquele rock pesado, né? O pessoal fica, aqueles gritos, seria terrível, né? Meio que, porque é ruim? Não, só que não serve para o momento de culto. Nem tudo o que é bom e reto serve para ser feito no momento de culto. Culto é um outro momento, é um momento solene, tá bom? Ok, Levíticos 5, de 14 a 19, fala sobre oferta pela transgressão. Novamente, só a gordura é queimada, o restante fica pelos sacerdotes. Ela é uma oferta de justiça, tem que ser carneiros sem mácula. O que significa essa oferta de justiça? Um teólogo chamado Gerhard Voss, ele vai falar que isso aqui é... quando você tem a oferta pelo pecado, que você está purificando o pecado, você agora tem que... Você não... Vamos colocar assim, não basta você só não fazer o que é errado, mas você tem que fazer o que é certo. Dá para entender isso? Você não pode só não pecar. Porque você pode pecar fazendo o errado, mas você também peca quando você não faz o que é certo. Então, quando você tem que fazer uma coisa e você não faz, isso também é pecado. E aí, isso daqui acontecia quando, de alguma forma, você deixava de dar a Deus o que é de Deus. Então, suponhamos que você deixasse de pagar os seus dízimos, e isso era uma transgressão lá nos dias de Israel. E hoje, você tinha que depois fazer uma oferta para você restituir a Deus o que era dele. Então, aqui,
enquanto o pecado é perdoado, agora você tem que também oferecer justiça a Deus. E é isso que está sendo ensinado aqui. Isso aqui era quando alguma coisa do santuário também era perdida, ou quando você tirava alguma coisa do santuário, agora você tem que restituir aquilo que era de Deus. Aquilo que está no santuário, ela é usada para quê? Para Deus. Se você tira algo que é de Deus, você precisa restituí-lo. Então, por que isso é importante? Porque isso aponta para Cristo. Cristo não só perdoa os nossos pecados e agora deixa a gente num estado neutro diante de Deus. Agora eu estou sem pecado diante de Deus, então estou neutro agora? Não. Cristo também oferece justiça a Deus. E agora você se torna obediente a Deus por conta de Cristo. Então Cristo remove os pecados nossos e Cristo oferece justiça ao Pai. Então você não é agora só alguém que não pecou, mas agora você é alguém que é santo. Você agora é alguém que é perfeito. Você agora é alguém que cumpre toda a vontade de Deus. Por que você faz isso? Não. Porque Jesus foi obediente no seu lugar. E a gente chama isso de obediência passiva e ativa de Cristo. Passiva é quando Jesus recebeu a culpa pelos nossos pecados. A ativa é quando ele obedeceu a Deus de tal forma que ele oferece agora a Deus a justiça em nosso lugar. Por isso Paulo diz, Jesus Cristo é a nossa justiça. Bom? Essa aqui eu vou deixar para a próxima aula. Perguntas? Só um minutinho, tá? Na próxima aula eu vou começar a falar, então, sobre o calendário. A gente vai trabalhar a questão das festas e depois a gente vai trabalhar também a questão do acampamento de Israel. Ok? Acho que já está em cima do tempo. A gente conseguiu trabalhar bastante coisa, né? A gente viu toda a questão aí das ofertas. Então, para a próxima aula, a gente trabalha também a questão das festas, que tem muita coisa importante para falar sobre Páscoa, sobre várias outras festas, tá bom? A respeito, só aqui, voltando aqui, tá bom? Opa. Aí, a respeito das ofertas, a respeito do tabernáculo, do sacerdócio, alguma dúvida? Ok. Certo. O Zé. Pergunta da internet ou sua, Zé? Sua? Ok. O Zé fez aqui. O Zé aqui tem o. Vamos colocar aqui. O que eu mostrei para os irmãos agora são os tipos de sacrifícios que tinham. Então, primeiro eu falei, eles são de dois tipos, que é de consagração ou expiação. E aí você tem esses de expiação ou consagração, eles são feitos de são formas, então colocar assim, são as formas, né? Então, um pode ser pela transgressão, que é feito de tal jeito, tem o holocausto que tem que ser todo queimado e tal. Agora, esses sacrifícios, eles vão sendo feitos nas festas de Israel. E aí vai ter uma festa que a gente vai trabalhar na próxima semana, que é o Yom Kippur, que é a festa, que é o dia da expiação. Que é quando você vai ter 2 bodes, e um você impõe a mão sobre ele e você o mata fora do arraial, e outro você solta ele pelo deserto. Aí é um desses tipos a gente vai ver, é um desses tipos de oferenda, de sacrifício, só que elas são feitas aonde? Em uma festa. Então a gente vai ver que nas festas vão ser feitas esse sacrifício. Na Páscoa é um tipo de sacrifício que é feito na Páscoa. Depois é um outro tipo de sacrifício que é feito na festa do Pentecostes. É um outro tipo de sacrifício que é feito no dia das primícias e na festa das colheitas. Então a gente vai ver isso na próxima, vai ficar mais específico. Mas já respondendo essa questão do você pega um bode, mata, você pega outro bode e joga no deserto, ela é realizada quando? No dia da expiação. Na festa da expiação você vai fazer esse sacrifício. Então, é nesse contexto que vai ter essa daí do bode que fica e o bode que é jogado no deserto, tá bom? É por conta da festa. Ele não acontece, vamos colocar assim, diariamente no tabernáculo. É no dia específico, entendeu? Por isso que ele é um pouquinho diferenciado, porque ele é no dia da expiação.
A gente vai trabalhar ele na próxima. Mas existe sim esse daí, né? Respondi ou. É, o bode expiatório. Ah, tá. Tá. É, é, é. Eu vou dar eu vou dar um spoiler então da próxima aula, tá bom? Dá um tempo. Isso. Po- Posso. Deixa eu só colocar aqui a respeito dessa. Ah, ok. Pro pessoal que está em casa, só uma pergunta que o Zé fez então, só para o Zé perguntou assim, por que que existe lá no Antigo Testamento um dia que, já que é sacrifícios, existe lá um momento que são dois bodes, um bode é sacrificado e o outro é solto, né? Por que que existe isso? Aí foi que eu expliquei, aí os irmãos ouviram, que isso está relacionado, não é um sacrifício que é feito, obviamente, mas ele está relacionado com um sacrifício que é feito propriamente num dia chamado de Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então vai ter um dia, uma festa de Israel, é o final, quase o final de ano de Israel, que você vai pegar esses dois bodes, um você vai sacrificar e o outro você vai mandar para o deserto, né? Isso era só feito uma vez por ano, feito pelo sumo sacerdote, e aqui você tem, enquanto o pecado tem a questão da expiação, porque um bode tem que ser morto, o outro, ele é mais simbólico no que representa o quê? Os pecados têm que ser mandados embora da congregação. Então, o sacrifício está acontecendo no quê? No animal que é morto. O segundo animal, ele é uma oferta, só que ele não necessariamente precisa ser categorizado como um sacrifício, mas ele faz parte do ritual e da simbologia. O que? Os pecados do povo devem ser mandados embora. Não pode permanecer pecado no meio do povo. Então, o sacrifício acontece com o quê? Com o primeiro bode, que é o que morre lá. O segundo faz parte do ritual, de toda a simbologia que tem da festa, do dia da festa do Yom Kippur, do dia da expiação. Dia 10 do mês lá, do mês 7. Aí a Elsa também perguntou, ela pediu para falar um pouco sobre essa questão da oferta pela transgressão de uma frase que eu disse. Aí eu vou repetir para ficar um pouco mais claro. É assim, uma, um pecado que eu. O pecado, vamos colocar assim, ele tem duas faces. Pensa numa moeda com duas faces. A primeira face do pecado é aquilo que, vamos colocar assim, é a face ativa. É quando eu vou lá e pego ativamente contra Deus. Eu faço alguma coisa que Deus mandou eu não fazer. Então, quando eu faço alguma coisa que é não matarás, e eu mato, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo contra Deus, eu estou fazendo a coisa que ele mandou não fazer. Um segundo tipo de pecado, aí seria a outra face da moeda, não é ativo de eu ir e fazer algo que Deus não mandou, fazer algo que Deus mandou eu não fazer, mas é quando eu deixo de fazer algo que Deus mandou eu fazer. Então Deus fala assim: ama o teu próximo. Se eu não demonstro amor com o meu próximo, eu tô pecando também. Porque eu tô, de fato, eu não preciso odiar ele. Eu não preciso falar, toma aqui, pá, 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 batendo no meu irmão. Mas se eu vejo um irmão meu passando necessidade e eu não ajudo, o que eu tô deixando de fazer? Demonstrar amor e caridade. E isso também é pecado. Porque Deus manda eu fazer coisas e manda eu não fazer coisas. Quando eu não faço o que ele mandou, também é pecado. A gente chama isso de passivo. Por quê? Porque eu não estou agindo ativamente, mas eu estou pecando pelo meu não agir.
Então, enquanto a oferta pela culpa, aquele primeiro lá, era para perdoar os pecados que eu ativamente fiz contra Deus, esse segundo, essa oferta pela transgressão, é quando eu tinha que ofertar justiça a Deus e eu deixei de fazê-lo. Então, por exemplo, quando eu tinha o dízimo, que era uma coisa que eu deveria entregar a Deus, e eu não faço, vamos colocar assim, é o contexto aqui. Eu estou sonegando algo que é de direito de Deus. É dele. Eu preciso dar a ele. E quando eu não faço isso, eu estou retendo justiça. Então, eu não estou só fazendo o que é errado, eu estou deixando de fazer o que é certo. Eu estou retendo justiça que deve ser oferecida diante de Deus. Então, eu oferto pela transgressão. Então, quando Jesus morre pela gente, ele tá pagando os pecados que que eu cometi, sim. Só que quando Jesus ele oferece-se como sacrifício, tem que entender um outro aspecto da obediência dele, que não é aquele que é feito durante a cruz, mas é um outro sacrifício que Jesus fez durante toda a vida dele. Que sacrifício é esse? Durante toda a sua vida, Jesus está cumprindo a lei. Ele está obedecendo. Ele está lá, ele está fazendo tudo o que a lei manda. Por que que ele faz isso? Porque depois a obediência dele também me é imputada. Então é chamado de a grande troca. Ou seja, as coisas ruins que eu fiz agora são colocadas sobre Cristo, e as coisas boas que Cristo fez agora são colocadas sobre mim. É uma grande troca, porque Jesus foi obediente. Se ele foi obediente, ele merecia recompensa. Só que ele pega a obediência dele e coloca sobre nós. E a gente foi desobediente. A gente merecia a morte. E ele pega a nossa desobediência e toma sobre ele. E aí os meus pecados são perdoados porque ele morreu na cruz. Só que aí Paulo vai dizer que Jesus também é a nossa justiça. Ou seja, imagina, se Jesus só perdoasse os nossos pecados, vamos colocar assim, então você ficaria neutro diante de Deus, porque agora você não tem mais pecado, certo? Meus pecados foram perdoados. Então o que eu tenho que fazer agora? Obedecer a Deus para conquistar de novo a minha salvação. Senão eu não consigo. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque Jesus não só nos deixa neutro diante de Deus, ele não vai lá, ele não só paga a sua dívida no banco, ele coloca saldo na sua conta. Então você não está só agora devendo a Deus e agora sua dívida foi perdoada. Foi te dado crédito. E é isso que é a obediência de Jesus. A obediência dele é a sua. Isso é mais fantástico. Porque, por isso que a gente pode ter segurança. Por que a Bíblia fala que a gente é santo, se a gente ainda peca? Porque a minha santidade é a santidade de Cristo. Ele não só morreu pelos meus pecados, ele obedeceu e cumpriu a vontade de Deus no meu lugar. A obediência de Jesus é a minha obediência. Eu sou obediente agora em Jesus. É minha. As obras de Cristo agora são minhas por conta daquilo que ele fez. Ele me dá isso. Então eu tenho crédito, agora eu posso chegar diante de Deus, agora eu sou filho de Deus. Eu não estou neutro, eu não preciso agora. Vamos ver se agora eu consigo fazer. Vamos ver, agora eu estou neutro, agora eu tenho uma segunda. Não é isso. Ele não dá uma segunda chance para a gente. Ele dá a obediência perfeita, porque ele é a justiça de Deus. Então é nesse sentido que eu falo que enquanto meus pecados estão sendo pagos, na outra eu estou ofertando justiça. É a obediência que eu não consegui fazer, é nesse sentido que Jesus ele oferece. Então, esses sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra de Jesus. E nesse sentido, essa de transgressão, ela aponta para essa obediência de Jesus. Então, quando a gente fala sobre a obra de Jesus, a gente tem que deixar isso bem claro. Jesus, a obra dele não é só feita lá na cruz. Durante toda a vida dele, a obra dele está sendo feita por meio da sua obediência. Por isso que é importante que Jesus cumpra cada aspecto da lei, porque essa obediência à lei vai ser nossa obediência. E isso tem que trazer segurança para a gente, porque quando a gente falha ou peca, a gente poderia pensar assim, então eu perdi minha salvação, não consegui fazer. Não. Por quê? Porque Jesus já te deu as obras boas. Você já foi feito em boas obras em Cristo Jesus. Isso é fantástico, isso traz segurança para a gente. Porque agora eu sei que não é só meus pecados que foram perdoados, mas eu fui declarado justo diante de Deus. Isso a gente chama de justificação, oferta de justiça.
Por isso que Paulo diz, vocês estão justificados. Vocês não são só neutros num tribunal. Pelo contrário, vocês são justos. Você não só não fez o que era errado, você fez o que era certo. Quer dizer que a gente foi que fez? Não. Cristo fez no nosso lugar e a gente recebe isso pra gente agora. Deu pra ficar claro? Mesmo? Verdade? Então tá bom. Pra não deixar dúvida aí, ninguém com dúvida. Ok? Zé, deu pra responder também a sua? Ok? Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Não? Ok, então. Vamos encerrar nossa aula. Vamos orar a Deus, pedir para que Ele perdoe os nossos pecados, como Ele já tem feito, e que também Ele nos oferte justiça, como Ele já tem feito também, e que a gente possa enxergar aqui, nesse Antigo Testamento, nessa lei, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo domingo que o Senhor está nos dando, Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui na tua casa. Queremos te pedir, Senhor, que tu abençoe os nossos corações e as nossas mentes, para que quando a gente for ler e estudar as Escrituras, Pai, a gente possa reconhecer Jesus nela. Reconhecer a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, que são manifestas desde o Antigo Testamento, Pai. E desde da queda, Pai, o Senhor já tem manifesto a tua graça em Adão, em Noé, em Abraão, nos dias de Moisés e nos nossos dias também, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus da redenção e durante a história o Senhor foi construindo essa redenção para nós, Deus. E agora a gente pode participar dela. Obrigado porque em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados e obrigado porque em Cristo Jesus nós também nos tornamos aceitos e agradáveis diante do Senhor, porque agora nós temos obras de justiça a apresentar. Não as nossas, Pai, mas a de Cristo. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te louvamos pelo teu amor e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado pela tua lei. Obrigado pelo sacrifício remidor do nosso bom e justo Salvador, Jesus Cristo. Amém, Pai. Em nome dele que nós oramos, Pai. Amém, Senhor.